Olá, está no ar o Repórter Justiça. Confira os destaques desta edição. Guarda de filhos. Quando não há acordo entre os pais, o judiciário precisa intervir nas decisões sobre a criança. Paternidade e maternidade socioafetiva. No programa Pai Presente, adultos podem registrar crianças, mesmo não sendo pais biológicos. Tornozeleira eletrônica. Instrução normativa regulamenta o monitoramento das pessoas que cumprem pena no Tocantins. No quadro Entenda Direito, o tema é assédio sexual e moral. Saiba o que é crime no ambiente de trabalho. E no quadro Por Dentro do Judiciário, a gente responde uma dúvida sobre justiça restaurativa. Tudo isso a partir de agora, no Repórter Justiça. Quando o relacionamento de um casal acaba, ainda restam muitas questões para serem resolvidas, especialmente quando se tem filhos. Hoje você acompanha uma reportagem sobre os casos em que é preciso a intervenção do Poder Judiciário. Após a separação do casal, a guarda compartilhada determina o lugar onde a criança vai morar, ou com o pai ou com a mãe, mas os dois têm direito à convivência, decisão e participação ativa na vida do filho. Mas quando um dos genitores passa a incentivar o filho a criar uma imagem negativa do outro e a limitar a convivência, o judiciário pode interferir. Quando não há consenso entre os pais, o processo deságua na justiça e é competência do juiz da vara de família definir a questão. É necessário a realização de um estudo psicossocial pela equipe do nosso Tribunal de Justiça, que vai apurar todas as condições de vida daquela criança no núcleo familiar, seja na casa da mãe, seja na casa do pai, para, a partir daquelas análises, nós concluirmos quem efetivamente está, por vezes, praticando alienação parental. Nesses casos, o juiz pode determinar as medidas necessárias para a preservação da integridade psicológica da criança ou do adolescente, garantindo a convivência com a mãe ou o pai prejudicado, ou ainda auxiliando na aproximação entre eles. Mas há ainda os casos em que não há consenso entre os pais quanto à criação dos filhos, como, por exemplo, quando a criança deve começar a estudar. Se um dos pais procurar, o judiciário pode resolver a questão. Pode acontecer dos pais não se entenderem, inclusive quanto à educação escolar do infante, daquela criança. Às vezes o pai quer uma determinada escola, a mãe quer uma outra escola, ou divergem até mesmo quanto ao início da idade escolar, não é? E quanto a isso, nós já tivemos casos no judiciário em que é preciso a intervenção do magistrado para poder decidir essa questão. Quando os pais não conseguem resolver, pode acontecer da gente ter que definir. E há ainda os casos em que um dos pais não quer participar da vida do filho. E aqui cabe processo por danos materiais quando o genitor não paga a pensão e priva a criança de alimentação, vestuário, educação, e danos morais quando a criança é privada da presença do pai. Hoje já existem casos decididos pelo STJ, já existe doutrina, vasta doutrina quanto a isso, referente ao abandono afetivo, porque não basta pagar a pensão. Já ouviu aquela frase? Tem que participar. O STJ, a instância superior, já inclusive condenou um pai ao pagamento de uma indenização por abandono afetivo de uma filha. Em todos os casos, tanto os pais quanto o judiciário devem preservar a integridade da criança. Normalmente a criança ela vivencia esse momento se culpando. Ela começa no imaginário a ver que a culpa é dela, que os pais estão se separando, que ela deve ter alguma coisa que ela deve ter feito, está acontecendo isso. Então, é muito importante que os pais, na medida do possível, de um divórcio consciente, pensem na situação psicológica da criança e trabalhem com ela, que, apesar da separação, de às vezes não morar mais na mesma casa e tudo, ela vai continuar compartilhando do espaço afetivo, tanto com a mãe como com o pai. Que a conscientização perpasse por esse processo e proteja as crianças, né, de todas essas atitudes negativas que atrapalham o seu desenvolvimento.
E ainda nesse assunto sobre pais e filhos, a Corregedoria Geral da Justiça do Tocantins regulamentou a paternidade e maternidade socioafetiva e outros procedimentos relativos à paternidade biológica. A medida faz parte do programa Pai Presente e possibilita a pessoas que não são pais biológicos, mas têm carinho e cuidado pela criança como se fossem seus próprios filhos, que possam registrar seus nomes no documento de identidade do menor. No mesmo provimento, a Corregedoria determinou que os juízes diretores das comarcas do Estado notifiquem as instituições de ensino para que informem nome e endereço de todos os alunos que não possuem paternidade estabelecida. Os pais dessas crianças, biológicos ou socioafetivos, serão notificados a comparecer a uma audiência para resolver a questão da paternidade no registro de identidade. Acusações, insultos, indiretas, piadinhas de mau gosto, propostas indecentes, o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho existe e não deve ser ignorado. No Entenda Direito de hoje, você vai saber mais sobre esse tipo de violação dos direitos do trabalhador. Ações repetitivas que causam constrangimento, dano moral e psicológico à vítima podem ser caracterizadas como assédio no ambiente de trabalho. Quem expõe o trabalhador a situações humilhantes e vexatórias viola a liberdade do empregado e o seu direito à dignidade no ambiente laboral. A comprovação da prática do assédio moral ou assédio sexual se dá quando os atos são cometidos como condição para a manutenção do emprego da vítima, fator influenciador na decisão de uma promoção e a existência de ameaças, por exemplo. E atenção, a violação não precisa acontecer exatamente no ambiente de trabalho. Basta que haja uma relação trabalhista entre a vítima e o infrator. No próximo bloco, nós vamos falar sobre a normativa que regulamenta o uso da tornozeleira eletrônica. E no quadro Por Dentro do Judiciário, a dúvida é sobre justiça restaurativa. Não sai daí, a gente volta já. Antigamente, tudo se resolvia na força. Depois, criaram a justiça. Mas as disputas continuaram nos tribunais. Demoradas, desgastantes. Mas agora a justiça vem mudando e está priorizando a conciliação, intermediando acordos sem a necessidade de um processo. E o Poder Judiciário do Tocantins tem a melhor estrutura para promover a conciliação e a mediação. Quer resolver alguma questão usando a conciliação? Procure o fórum da sua comarca. Poder Judiciário do Tocantins. Justiça online feita por pessoas. Vamos agora ao quadro Por Dentro do Judiciário e a dúvida de hoje é sobre as vantagens da justiça restaurativa. Olha só. Meu nome é Sebastião Marcos, discente do curso de Direito da UFT, e eu gostaria de saber qual é a importância da justiça restaurativa para o preso e para a sociedade. Sebastião, em relação à sua pergunta, quando o indivíduo passa pelo processo restaurativo, ele tem uma tendência a tomar ciência das causas e consequências do seu ato, da sua conduta criminosa. E quando a pessoa passa a ter ciência de que sua conduta causou um dano a si própria, à vítima, à própria sociedade e aos familiares da vítima, essa pessoa passa a refletir melhor sobre sua conduta e geralmente ela se integra à sociedade, pois ela percebe que aquela ação não foi a mais adequada, não foi a correta. Envie também a sua dúvida para a gente. O contato com a nossa produção é pelo telefone 3218-4437. A Corregedoria Geral da Justiça publicou a instrução normativa que regulamenta o monitoramento eletrônico de pessoas no âmbito da Justiça Criminal do Estado do Tocantins. É o caso das pessoas que cumprem pena e precisam utilizar a tornozeleira para saída temporária no regime semiaberto, concessão de medidas cautelares e prisão domiciliar. O ato traz orientações detalhadas sobre a utilização das tornozeleiras e como vai funcionar o processo de concessão do equipamento. O objetivo é tornar claros os critérios de quem pode e como utilizar a tornozeleira e garantir a implementação dessas alternativas à prisão, tornando possível a reintegração dos apenados à sociedade sem comprometer a vigilância do Estado e a segurança da população.
Bom, é isso aí, eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Para rever esse e outros programas, acesse o canal do TJ no YouTube. Mais notícias do Judiciário também pelo nosso site e pelas redes sociais do Tribunal. Até a próxima.